Oi, Dani! Hello! E aí, minha querida? Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tô bem também, graças a Deus. Ai, que bom. Que bom, porque hoje o assunto é profundo, né? Hoje é. Ai, ai. Vamos com fé, porque as Danizinhas, com muito amor no coração e empatia, a gente consegue levar na leveza, na humildade, né? Exatamente. Bom, gente, deixa eu só falar um pouquinho, apresentar a Dani, Daniela Migliari. É uma grande amiga, muito, muito querida, escritora de um livro incrível que se chama Abraço à Sombra. Eu sempre recomendo ele por aqui. Olha lá, ó. Eu Gente, esse passei livro. vergonha nas outras 3 lives que o pessoal me perguntava, cadê seu livro? Eu falei, hoje eu vou botar. E ele já tem a versão Kindle, né, Dani? Eu tenho ela do Kindle. Aquele audiolivro você já fez? Já está online também. Essa semana eu vou lançar meu site, onde vai ter também a edição no audiobook, tem também uma edição em Portugal, com a editora Mahatma, que também está à venda lá em Portugal. E a gente está terminando de traduzir também para o inglês. Então, Ai, que lindo, que chique. é. Muito bom. Eu tenho livro, eu gosto só, eu não gosto de livro impresso, eu gosto de livro digital, né? Uhum. Porque eu leio às vezes à noite, aí não pode acordar ninguém, então aí eu prefiro o Kindle. E eu amo, amo as reflexões da Dani, amo. E aí queria falar também que a Dani é muitas coisas, né, Dani? Você é empresária, jornalista, mãe, mulher, mas tem uma coisa que eu gosto, que eu acho muito bom trazer, é que você fez, já concluiu a formação na Heringer Schule? A nossa festa de formatura teria sido ontem, em São Paulo, e a formatura foi adiada por conta da Covid, né? Mas eu Aham. estaria agora, nesse horário, recebendo canudo. Ai, parabéns, que maravilha. Então a Dani fez toda a formação de constelações familiares lá na Alemanha, na fonte mesmo, né? Então ela acho que ela pode ajudar muito também, contribuir muito aqui hoje na live sobre a visão sistêmica, né? Né, Dani? Você também é uma pessoa que faz uma reforma íntima há muitos anos. Você vai profundo dentro de si, então acho que uma coisa que é muito similar nossa, minha e sua, é que a gente encara mesmo os nossos monstros, né? Uhum. A gente se confronta, não tem medo de olhar para dentro. E hoje, para mim, é um convite que eu faço para todo mundo, né? A gente olhar assim, porque eu penso que para a gente conquistar uma paz, né? A Uhum. gente precisa estar disposto a olhar tudo que tem dentro da gente, não é mesmo? Com certeza. Tô só botando uma luz aqui que eu tô achando que tava muito escuro. Melhorou agora. Pronto. Melhorou. Então, Dani, muito obrigada, viu, por você estar aqui hoje, disposta também a entrar nesse tema difícil comigo, né? Porque eu acho que a gente pode contribuir muito com quem está disposto a procurar essa paz, para procurar essa leveza diante de cenários que nos deixam tão instáveis, né? Você Uhum. quer falar alguma coisa Vamos sobre isso? colocar o tema aqui embaixo e fixar o comentário? Vamos. Eu aprendi a fixar, você escreve aí como se fosse um comentário, né? Ou eu E posso depois escrever. clique. E aí depois Uhum. aperta e ele fixa, né? Então, como a política pode acrescentar? Como que é que eu escrevo aqui? A gente tinha colocado naquela divulgação. Uma Ah, política pode contribuir para o nosso autoconhecimento? pode ser isso, ou então, né, o nosso lado emocional e a política, né? Como lidar emocionalmente com as questões políticas, algo assim. Gostei. Como lidar emocionalmente com as questões políticas, com a política. Isso. Bom, pessoal, primeiro assim, né, quando a gente teve essa conversa, eu e a Dani, a gente mora aqui em Brasília, acaba que eu também trabalho nessa área de jornalismo e fui repórter há muito tempo do Correio Brasiliense, a gente acaba muito em contato, né, com esse mundo, embora nenhuma das duas trabalhe diretamente com isso,
Mas a gente percebe que, até por ser uma cidade muito politizada, e diante da polarização que tem acontecido não só no Brasil, né, como no mundo todo, em diversos outros países, esse esquema da polarização é um fenômeno comum, a gente acaba percebendo o nível de dor e o nível de sofrimento que todas as pessoas estão se envolvendo. Então, para começo de conversa, aqui não tem nenhum partidarismo, a gente não vai falar de um candidato X, de um candidato Y, de direita, de esquerda, nada disso. A gente vai falar da projeção que nós fazemos na nossa vida com tudo. A gente projeta no nosso marido, a gente projeta nos filhos, a gente projeta nos chefes, questões de autoridade, né? Como que a gente lida com isso? E a política não é diferente. Na política a gente também acaba projetando as nossas dores, os nossos recalques, as questões nossas que ainda estão, né, na sombra e que a gente precisa colocar um pouquinho de luz para poder lidar e aprender mais sobre nós mesmos. Então, essa é a proposta da conversa de hoje. Todos, por favor, né, desarmem seus corações, fiquem tranquilos. A gente vai falar de como esse assunto tem trazido tanta dor, né, para as pessoas e como que a gente pode usar isso como substrato, né, um adubo para que a gente possa conhecer nós mesmos. É isso, Dani? Isso mesmo. Então, assim, a gente aproveitou o momento, né, que está acontecendo. Normalmente, esse é um tema que a gente até costuma evitar, né, Dani? Normalmente, assim, porque pelo tanto de polêmica que dá. Mas aqui a gente quer só se ater ao lado emocional mesmo. Então, assim, não vamos analisar a política, não vamos analisar candidato X, candidato Y. A gente está em busca de como a gente pode abrandar o que a gente sente diante de questões que muitas vezes nós estamos impotentes diante delas, né? São questões que mexem muito com todo mundo e aí eu gosto eu gosto de ir por duas linhas aqui nesse assunto, Dani. Uma que nós conversamos pelo WhatsApp que você trouxe, que é a questão do espelhamento, né? E aí independe de política. Então vamos nem falar sobre política primeiro, a gente pode linkar no futuro, né? E a segunda é a parte da autoridade, linkar com pais também, que eu já comecei no post de ontem, e aqui eu quero explicar um pouco mais, porque no post do Instagram a gente tem que escrever muito pouco, tem um limite, né? Então não dá para a gente explicar muita coisa. Então, assim, quando a gente lida com questões políticas, ou quando a gente lida com qualquer pessoa, com qualquer coisa na nossa vida, né? E isso causa um desconforto emocional, ou seja, se uma pessoa se posiciona de uma forma e isso me incomoda, né? Se uma pessoa faz uma coisa extremamente errada, uma coisa ilegal, uma coisa cruel, qualquer coisa que ela seja, que ela faça, né? Independente de quem está certo, de quem está errado, se eu tenho que fazer alguma coisa ou não. Quando isso traz um desconforto emocional grande, isso aqui é um sofrimento, né? Uhum. São emoções que estão doentes. Aí tem alguém que vai falar assim, pode perguntar assim: nossa, mas eu vou ver uma pessoa fazendo isso e isso não vai me incomodar? É normal incomodar. Realmente, é muito normal incomodar. Mas não quer dizer que só possa ser assim. Tem como você lidar, viver com questões que são completamente problemáticas, né? Olhar para aquilo, ter uma visão de saber que aquilo não está certo, né? De que aquilo não é saudável, de que aquilo não é bom, e ainda assim você estar em paz, né? Porque aí você está lidando com o seu emocional. Agora, quando uma pessoa, né, tem o poder de ativar emoções dentro de você, isso aqui que a gente está sentindo, isso que você sente, que eu sinto, é nosso. Então, uma sinalização de que tem uma dor lá dentro que precisa ser olhada com carinho, com amor. Então, a política, ela coletivamente, ela ativa uma dor, né, muito grande, né? Você tem ideia de onde que vem isso, Dani? Por que que isso é tão assim? Olha, existe uma dança, né, psíquica dentro de nós que está sempre alternando os papéis, né, de vítima, algoz e o salvador.
A gente está sempre transitando entre esses lugares, né? E o fato é que todos nós temos esses três lugares dentro da gente, então quando eu olho para fora, para uma situação que me causa dor, que me causa indignação, né? E eu começo a dizer, o outro está errado, o outro está fazendo errado, o outro pensa errado, a gente consegue se manter por mais tempo naquele papel digamos assim, de vítima, que traz algum ganho para a gente. Porque quando a gente está identificado com a vítima, e eu falo vítima dos dois lados, tá, gente? Lembrando para todo mundo que entrou aí agora, que é um tema que a gente vai falar sobre política, sem entrar em política e partidarismo, mas simplesmente a gente vendo uma pessoa que seja de direita ou que seja de esquerda e se percebe nesse lugar de vítima, quando ela está acusando o outro de estar fazendo errado, seja de qualquer dos dois lados que seja, ela tem uma justificativa para não se mover. Ela tem uma justificativa para continuar ali naquela identificação com a vítima, com a minha verdade, e o outro está totalmente errado, né? Uhum. E aí, o que a gente repara ao longo do tempo, conforme a gente vai vivendo nossa experiência psíquica, é que quando a gente está muito tempo na vítima, normalmente a gente também é o algoz. A gente também está atacando o outro dessa forma, né? E uma hora, quando eu saio disso, eu acabo indo para o salvador, que fica querendo salvar alguém. Então, a gente está sempre nesse triângulo de dor, entre esses três lugares, alternando. E, na verdade, isso normalmente vem de uma projeção, né, dos conflitos que a gente teve dentro de casa. Muitas vezes, quando a gente se sente injustiçado, ou quando a gente está identificado com a mãe, as mulheres, muitas vezes, com a mãe que se sentiu injustiçada pelo marido, ou por quem quer que seja, ou pode estar identificada também com o pai, que se sentiu injustiçado. Então, o pano de fundo é a dor da nossa criança interna, latente, e que a gente encontra uma situação espelho, que pode ser um conflito no trabalho, que pode ser um conflito no casamento, e que pode ser o conflito político do momento que se apresenta, né? Vem aquele Uhum. conflito político onde eu projeto aquela dor mais íntima minha de uma forma absolutamente inconsciente. As pessoas não sabem que estão fazendo isso, né? Mas é só mais um dos muitos espelhos que a gente tem na vida. Vou colocar esse parêntese mesmo, né? Porque muitas vezes é difícil da gente se perceber nesses lugares, né? Porque normalmente nós temos argumentos lógicos, né? Muito bons, né? A partir de uma visão, né? Uhum. E a gente não consegue muito enxergar esse lado vítima, algoz, né? E o salvador, porque são dinâmicas inconscientes. Então a gente precisa se abrir para isso, né? Uhum. Porque se a gente já fala assim, não, não é isso não, se a gente já nega, a gente está falando do que a gente conhece, do consciente. O que tem no inconsciente, nós não conhecemos ainda, né? E nós estamos falando aqui de uma dinâmica comum dos seres humanos, né? Mas, por exemplo, essa dinâmica que a Dani falou, da vítima, é porque a palavra vítima, as pessoas não gostam de estar nela, né? É extremamente depreciativa, digamos assim, né? Então, assim, mas assim, vamos colocar um exemplo diário mesmo, sem envolver a política. Vamos supor que o meu pai bateu na minha mãe, né? Então eu olho aquilo, eu sei que aquilo está errado, né? É uma agressão, eu entendo que aquilo é errado. A minha mãe ali não pôde se defender ou não se defendeu, né? Eu olho para aquela situação e eu já defino esses lugares nas pessoas, né? O algoz, no caso, vira o meu pai, a vítima vira minha mãe, né? E muitas vezes a criança se coloca nesse lugar do salvador, né? Isso. Sistemicamente, a gente vê que isso acontece muito. A criança, quando ela tem uma situação dessa em casa, por exemplo, ela fala: eu preciso fazer alguma coisa. A minha mãe é fraca, o meu pai é forte, né? Deu uma travada? Acho que travou para Dani ali. Vamos ver se volta. Acho que a conexão da Dani travou. Vocês estão me vendo, gente?
Dá um joinha aí quem estiver vendo. A Dani caiu. Vamos esperar a Dani voltar. Vocês estão me vendo, é? Parece que foi a Dani mesmo que caiu. Vamos esperar que ela volte? Travou para ela, mas sua explicação tá ótima. Continua. Então tá, eu vou continuar, porque eu não sei nem se ela vai conseguir voltar, né, gente? Ela me disse que lá na casa dela estava faltando luz e tinha acabado de voltar, pode ser que tenha caído novamente. Então é o seguinte, gente. Então, se uma criança vê ali, né, essa situação dos pais, ela se coloca nessa dinâmica de salvador. E aí, esses entendimentos que ela teve, né, eles ficam cristalizados e vai levar para a vida adulta. Sistemicamente falando, o que que acontece? Todos esses enrijecimentos da mente que a gente cria ali na infância, eles vão ser repetidos em todos os lugares da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Eles vão, a gente vai, Dani, peraí, a Dani voltou. Chamei. Acabou a energia? Faltou luz, faltou. Vou fazer a luz de velas essa live, que tal? É sério, eu acendi vela, essa luz aqui minha é vela. Vamos lá. Ótimo. O importante é que a gente está aqui. Não vamos deixar a resistência nos parar, não é mesmo, Dani? Vamos nessa. Então eu estava terminando, eu estava continuando aqui a explicação, porque eu nem sabia se você ia conseguir voltar, né? Mas eu estava dizendo que quando a gente vê, na infância, a gente vê uma situação assim, a criança normalmente toma o papel de eu tenho que fazer alguma coisa, né? Do salvador. Essa dinâmica, ela fica cristalizada ali na mente e vai se repetindo na vida adulta de uma forma que todas as situações externas Uhum. que todas as situações externas nós vamos projetar essa cena de forma repetida. A live romântica. Ai, desculpa. A gente vai projetar de forma repetida. Eu fiz uma imersão de constelação recentemente, né, Dani? Lá a minha professora falava assim: olha, quando a gente tem isso dentro de casa, quando a gente faz isso dentro de casa, com os nossos pais, a gente vai repetir isso em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a criança se coloca no lugar de salvador, né, ela já está fazendo uma inversão de hierarquia, né? Porque a criança é pequena, então ela pega um peso que não é dela, né? Um relacionamento ali dos pais que é, de certa forma, tem uma dinâmica destrutiva, ela pensa que ela tem que colocar, já carrega esse peso e ela costuma fazer isso na vida, né? Uhum. Ela vai fazer isso no trabalho, com o chefe, com o esposo, com a esposa, com os amigos, com todo mundo. Eu passei por uma situação aqui hoje, né, que eu achei interessante, né? Essa questão da inversão da hierarquia. Eu trouxe o exemplo político dessa semana para falar sobre como as reações emocionais que nós temos em relação aos pais, né? Mas essas relações emocionais, às vezes, elas estão tão distantes, porque foram criadas lá na nossa infância, que a gente tem dificuldade de recuperar elas. Então, os fatos externos, quando a gente pega para confrontar isso que existe, ajuda no nosso autoconhecimento, né? Então, eu trouxe essa situação dessa semana para trazer esse ponto em comum, que é o que eu sinto em relação aos meus pais como minhas autoridades, normalmente vai ser bem semelhante ao que eu sinto em relação a todas as outras autoridades da minha vida. Então, Uhum. pode ser com o chefe, pode ser com os políticos, pode ser com o líder religioso, pode ser com o professor, né? Pode ser com quem estiver ali na liderança no momento. Eu vou reagir. Então, assim, ó, eu falo no meu perfil sobre autoconhecimento, né? Então, aqui no meu perfil, eu sou autoridade nesse assunto, né? Então, se eu vou lá e coloco no meu perfil um assunto que eu quero tocar, que é
Eu vou falar sobre reações emocionais que a política tem a ver com os pais, mas eu não vou entrar nos políticos. Teve uma moça que ficou insistindo, insistindo, insistindo que eu tinha que olhar para político, que eu tinha que olhar para analisar a parte de hierarquia da política, porque Uhum. senão não era melhor eu nunca ter colocado a política. Então, para mim ficou muito clara essa dinâmica que ela trouxe aqui para o meu perfil, que é o seguinte: ela não respeitou a minha autoridade, né? Ela olhou para a minha autoridade, veio lá e falou, questionou. Então, assim, eu tenho meus porquês, eu tenho meu argumento, eu tenho meu ponto lógico, eu tenho minha base de estudo. Então, quando eu decido focar nisso, eu tenho o meu porquê, eu estou firme nisso. Então, mas se Uhum. ela faz isso lá na casa dela, com os pais, se ela vira para os pais e fala, vocês fizeram errado, vocês não deviam ter feito assim, não deviam ter feito assado e tal, ela vai fazer isso até com o perfil do Instagram que ela vai encontrar. Então, é isso que eu digo, né? É essa dinâmica de repetição e de semelhança que eu estou querendo trazer para o autoconhecimento. E aí a gente pode, sim, usar a política para isso. Vou te dar a palavra, Dani, para você comentar sobre isso. Eu sinto também, né? E assim, lembrando mais uma vez a todos que estão presentes que essa daqui não tem nenhum partidarismo, não tem nenhum objetivo de dizer direita, esquerda, nada disso. A gente está conversando sobre os aspectos emocionais, porque eu imagino que todos que estão aqui estão vendo as famílias brigando, estão vendo amigos em sofrimento, e isso já está se arrastando há muitos anos, né? Isso está se arrastando já há bastante tempo, e não é só no Brasil esse fenômeno que está acontecendo. Esse fenômeno está acontecendo em diversos outros países com essa polarização política, de um lado e de outro, e cada um com suas cores e contornos diferentes. E o fato é que quando a gente não tem maturidade para ouvir o diferente, para ouvir uma opinião diversa da nossa, a gente se empobrece. Eu gosto sempre de dar um exemplo, por exemplo, um jardim, né? Um jardim, quanto mais diverso, quanto mais formas diferentes de pensar, e eu não estou falando dos políticos em si e dos atos objetivos que eles fazem, eu estou falando de pessoas que sentam numa mesa de bar, pessoas que você ama, que são seus familiares, que são seus amigos, que são pessoas de infância que você conhece, e que aí chega aquele almoço de domingo, chega aquele momento do happy hour e alguém vai e coloca uma opinião diferente da minha. E aquilo vai borbulhando e vira uma discussão imensa, né? Então a gente vê aquela limpeza étnica dentro do nosso, da nossa timeline do Facebook, que a gente vai tirando todo mundo que pensa diferente, né? A gente vai bloqueando, vai saindo dos grupos. O que acontece com isso? A gente se empobrece, porque quando a gente tem uma situação assim, de o jardim, ainda na analogia do jardim, da diversidade do jardim, e chega uma situação de fora, uma situação de risco, sei lá, uma praga chega no jardim. Quanto mais diferente for esse jardim, mais chance ele tem de sobreviver, né? Se forem todas as plantas iguais, pensando igualzinho, né? Um tipo só de planta, e aquela planta não resistir a essa praga, a gente fica mais empobrecido. Então, é um exemplo, é uma analogia que a gente faz para que a gente possa se sentir enriquecido pelo diferente e seguro de o outro tá fazendo e tá pensando e tá focado em alguma outra coisa que você não esteja. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Bem para falar do coronavírus, por exemplo. A gente sabe do risco que tem essa doença, a gente está observando o que está acontecendo em vários países, né? E a gente está super antenado em todos os cuidados para preservar a nossa saúde e a saúde daqueles que nós amamos, né? Ao mesmo tempo, tem a questão econômica, que está sendo um fuzuê, pessoal falando. Eu não digo que esse aqui tem que prevalecer e ignorar esse, e nem esse prevalecer e ignorar esse. Como que a gente consegue pegar os dois, né? E dentro de uma analogia importante que leva em consideração todas as recomendações, eu consegui também ir aos poucos ouvindo e fomentando esse diferente e somando duas coisas. O problema é que a gente fica naquela dicotomia de ou esse, né? E aí a gente se empobrece, a gente se empobrece, a gente se limita, a gente fica assim,
sabe, fechadinho mesmo. E a gente deixa de perceber que às vezes o diferente está focado e está vendo uma coisa que eu, por estar também fazendo uma coisa, por estar do mais fundo do meu coração focada numa outra coisa que eu considero importante, estou fazendo do lado de cá. Entendeu? Então, ao Uhum. invés de eu me sentir ameaçada pelo diferente, eu me sentir segura. Peraí, deixa eu ouvir esse outro lado, deixa eu ouvir essa outra posição, né? E aí a gente percebe que dentro daquela constituição da humanidade como um todo, imaginando que nós somos um mosaico imenso, como um quebra-cabeças, se falta uma peça, a gente fica empobrecido, a gente fica com aquele toque, a gente fica olhando aquele vazio. Todos têm contornos diferentes, um desenho diferente naquele quebra-cabeças e tem algo diferente a contribuir, né? Uhum. Então, assim, a vontade de impor a minha verdade goela abaixo do outro é que vai causando dor e vice-versa, né? Então, é só para dizer um dos muitos aspectos nos quais, assim, por exemplo, se eu sento na mesa com alguém com uma posição política diferente da minha, que não convém vir à tona aqui qual é a minha, né? Mas eu posso, às vezes, tentar ter uma atitude de falar assim, tá, por que isso é importante para você? Me explica. E aí a pessoa vai e explica. Eu posso te Uhum. falar o meu lado agora? Só que o problema é querer forçar de lá e de cá e vir esse fight, entendeu? Uhum. E isso tudo é o quê? É a projeção da nossa intolerância, da nossa criança birrenta, querendo impor a qualquer custo a minha verdade. Sendo que cada um tem a sua, né, Dani? Agora, Dani, antes desse tentar impor, né, Uhum. acontece uma reação emocional, que muitas vezes é insuportável, e mesmo que a pessoa queira ouvir, ela já fez decretos com ela, eu não vou mais entrar em discussões políticas, eu vou aceitar, eu não vou, mas isso queimou dentro dela, né? Então, esse ponto anterior, né, a gente precisa olhar com carinho, porque aqui na minha linha, que eu falo muito, isso a gente chama de reação emocional, e ela está a serviço de nos proteger de sentir uma dor. Uhum. Então, a gente precisa fazer uma pergunta: que dor é essa? Né? Porque aí a gente pega e tem um vício, né? Um vício, uma compulsão inconsciente, que é olhar para o outro, né? Olhar para o outro. A gente olha para o outro e não consegue olhar para dentro da gente o que está acontecendo. Mas tá ali, ó, tá queimando. A raiva, não sei o que, eu não posso. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. É uma coisa assim que muitas vezes é mais forte, né, do que o meu próprio autocontrole. E aí, para mim, a pergunta que cabe primeiro é: o que eu estou sentindo, né? Normalmente, essa reação emocional, ela chama uma ação imediata, que é a reação, né? Mas é porque quando tem a emoção, já está reagindo dentro de nós, mas ela pede uma ação. Então, muitas vezes, nós temos formas de reagir, que pode ser como retirada, a gente faz um fechamento, a gente, né, se isola ou se fecha para o outro, ou vamos para a agressão, que é agredir, acusar e tudo mais, ou para a submissão, né? Então, são Uhum. três pseudo-soluções que nós costumamos usar quando nós temos uma reação emocional. Mas lembrando que essa reação, ela está a serviço de nos proteger de uma dor. Só que esse é um mecanismo que ele é ineficiente, Uhum. porque o que cura, o que vai fazer com que eu não tenha mais essa reação emocional é eu sentir a dor. Então, se eu me perguntar o que que eu estou sentindo, né, eu já vou começar a olhar para dentro, porque essa projeção do olhar para fora me impede de lidar com conteúdo que é meu. E isso me leva a um desperdício de energia, né? Porque aí eu fico tentando mudar lá fora o que está aqui dentro Uhum. e gera mais dor, né? Porque aí você machuca o outro, aí o outro machucado vai te machucar também e vai destruindo as relações. Uhum. Eu atendi uma cliente há poucos dias e nós colocamos essa questão política, que ela estava, isso estava trazendo muito sofrimento para ela, né? E foi bastante difícil para ela perceber,
o que que é que ela estava sentindo. Eu fazia as perguntas Uhum, e ela tinha dificuldade. E aí, aqui, eu trago o seguinte, quando a gente tem muita dificuldade de dar nomes aos sentimentos, muitas vezes nós estamos com informações que vêm do nosso sistema familiar, que vêm do coletivo também, né? Então, uhum, a gente não sabe por quê. A gente simplesmente é levado um efeito manada por aquele sentimento, né? uhum, uhum, Então, eu acho que é muito importante a gente perguntar o que que eu senti, né? E aí, por exemplo, teve um momento da sessão que ela falou assim, que ela começou a ver coisas que ela estava errada. E ela falou assim: eu não quero estar errada. E foi muito corajoso da parte dela admitir isso, sabe? Porque a gente precisa olhar para o nosso orgulho, a gente precisa olhar para a nossa necessidade para a nossa autoimportância, às vezes, né? uhum. E aí também, eu só fazendo um gancho com esse exemplo que você deu, Dani, uma das ordens do amor, é a primeira, né? A do pertencimento. Então, toda vez que a gente exclui algo, né? E aí nós estamos falando aqui de relações conflituosas, de relações familiares, onde tem divergências de opiniões políticas, por exemplo. E aí eu falo, eu não quero mais essa pessoa na minha vida. Eu não quero uma pessoa que seja do partido X, que vote no político Y. Eu não quero, eu excluo. Sistemicamente falando, toda vez que a gente exclui alguém, essa pessoa passa a ser incluída no nosso sistema. E fica com mais força, né? Aí eu queria te pedir, já que você é mais autoridade nesse assunto, Dani, para a gente destrinchar isso aí. Toda vez que a gente exclui algum elemento, a gente entrou em julgamento dele. Nós julgamos ele como menos, julgamos ele como errado, e a partir do momento em que eu julgo alguém como errado, eu perco a minha humildade, eu perco os pés do chão. Humildade significa isso, vem de humus, que é terra, e ilde, de pés. Eu me elevo numa pretensa superioridade de dizer o que eu acho que é certo ou errado para o que essa pessoa está fazendo. Porque eu tenho essa autoridade de dizer o que é certo e o que é errado para mim. Mas para o outro, aí tem até uma pergunta interessante eu acho que é V. Brito Aguiar, que ela colocou aqui dizendo qual é o limite, né, para uma erva daninha, digamos assim, né? E ela tem dificuldade de ser positiva quando alguém tem uma posição oposta muito agressiva contra a vida. Então, digamos que a gente está nesse momento aí, eu não sei qual é o seu nome, eu vou chamar de V. Brito, né? Mas quando a gente está diante de uma situação de alguém que está, por exemplo, sendo muito agressivo, e a gente realmente vai se defender, Dani, aquilo que você falou. A nossa defesa dispara, e com razão, porque a gente não quer ser atacado. Mas aí tem aquele momento em que você começa a entender que não é pessoal, não é contra você. Aquele assunto, a forma como aquela pessoa está lidando com esse assunto, vem de uma profunda dor dela. E cada pessoa nesse planeta tem direito a viver os seus próprios processos e no seu próprio tempo e formato. Né? Eu ficar dizendo que se eu fizer isso com meu marido, que ele tem que evoluir no meu ritmo, que ele tem que fazer as coisas do jeito que eu acho certo, meu casamento vai acabar. Uma amizade acaba. Quem sou eu para ficar falando a forma como o outro tem que agir? Então, um dos pontos muito interessantes para que não ocorra essa exclusão, para que esse pertencimento não se veja ameaçado, é que a gente tenha uma profunda humildade, um profundo respeito ao diferente, que o outro tenha direito a viver os processos e o percurso de compreensão e de entendimento dele diante da vida, que é diferente do nosso. Às vezes aquela pessoa está defendendo um candidato Y, porque aquele candidato Y faz ela se lembrar no inconsciente dela de uma situação que ela se sentiu profundamente injustiçada, e ela vai querer ir até o fim com aquele candidato Y, porque, em última instância, representa a sobrevivência dela, a dor dela mais profunda. Por outro lado, no outro lado da mesa, tem alguém que também está profundamente identificado com outro candidato X, Uhum. e onde ele projeta aquilo que é mais caro, mais profundo. Então, a gente tem que entender que está todo mundo fazendo o que está fazendo, imbuído das suas dores mais fundas,
dos seus amores, dos seus sonhos, das suas vontades, e sempre assim, sempre com uma projeção de um salvador. Esse candidato X vai salvar assim, assim, assado. Esse candidato Y vai salvar assim, assim, assado. E, na verdade, nós sabemos que o processo político ele é muito, muito complexo, ele depende de muitas instâncias, muita gente diferente, né? Eu não vou entrar nesses assuntos de política em si, o que a gente combinou aqui hoje é que seria tão somente a projeção, né? Mas o fato Uhum. é, a partir do momento, Vebrito, que, respondendo sua pergunta, eu dou ao outro o direito de viver o próprio processo e se expressar, ainda que de forma agressiva, né? Aí é aquela história. Eu acho que a gente também tem que ter o nosso limite e dizer para a pessoa, olha, eu estou super disponível aqui para conversar com você, desde que a gente consiga ter um diálogo com a voz, né? A voz normal, sem precisar atacar ninguém. Eu quero ouvir você, né? Eu quero ouvir o diferente. Mas se a pessoa está gritando e está descontrolada, a gente fala, olha, eu quero muito ter essa amizade, quero muito ter essa relação, mas a forma como você está falando comigo não dá espaço para o diálogo. Então vamos falar de outra coisa, ou vamos, né, vamos encontrar outro dia, entendeu? Aí eu acho que quando tem agressividade, a gente tem que colocar limite, sim. Porém, muitas vezes a gente percebe como agressivo, basta a pessoa pensar diferente que a gente já está achando o outro agressivo também. Então é bom olhar para isso, né? E é isso, Dani. É, Se você não julga, você não exclui e o pertencimento se mantém intacto. então, gostei muito desse exemplo aí da Verônica, né? E quero falar, também acrescentar alguns aspectos aqui. Quando o outro está num momento de agressividade, se a gente entender que existe esse processo de uma dor por trás e uma reação emocional que faz fugir da dor e que uma forma de fugir da dor é através da agressão, né? A gente vai perceber que o outro não está em si. Fazendo aquilo porque somos nós. Mas muitas vezes, por isso que é tão importante a gente entender o processo psicológico nosso, sabe? Então, se a gente entende, se a gente faz o autoconhecimento, começa a garimpar as nossas reações emocionais, compreender o que tem por trás, que dor é essa, começa a tratar a dor, liberar a dor, quando a gente ver o outro, quando a gente vir o outro nesse lugar de reação emocional, a gente já vai saber que ele está com uma dor sendo ativada, né? Que ele está tentando se defender e normalmente ele está tentando ele está reagindo não é a gente, aos pais dele provavelmente, porque está fazendo uma projeção infantil. Então, se você pegar, né? Qualquer pessoa dentro de uma reação emocional, você vai pegar aquilo que ela falou, né? E se ela perguntar, se você anotar, por exemplo, né, aquilo que você mesmo falou numa reação emocional com alguém, e depois, quando sua cabeça esfriar, você falar assim: se eu falasse isso aqui tudo pro meu pai, caberia? Se eu falasse isso aqui tudo para minha mãe, caberia? Aí você vai encontrar quem é que você está projetando. Então, quando você vê uma outra pessoa em reação emocional, tentar lembrar disso, né? E saber, não é comigo, tem um processo muito profundo acontecendo com ele ali. E aí você deixa, porque se você entrar, né, na sua reação emocional, aí é a sua dor. Então ficam duas crianças machucadas tentando conversar e sobre assuntos de adultos, né? E aí não tem como, porque aí um não cuida do outro, um se perde ali no outro e aí fica destrutivo. Um outro ponto é que você fala assim sobre não julgar, né, Dani? E como que a gente pode fazer isso? Né? Porque não julgar, às vezes o julgamento ele é tão automático também, ele é tão impulsivo que como que eu posso fazer? Aí eu pensei aqui em dois exemplos meus, né, que que todo mundo vive esse tipo de coisa. Por exemplo, maternidade, né? Quem aí é mãe ou pai, né? E antes de ser mãe, achava que era uma coisa, e na hora que ocupou esse lugar, percebeu que era muito mais embaixo do buraco, né? Só que antes de estar nesse lugar realmente, a gente julgou.
a gente falou assim, nossa, mas essa mãe tá fazendo corpo mole. Ai, meu Deus, é tão fácil, é só botar o menino pra... Eu, por exemplo, eu jurava que crianças, que bebezinhos dormiam 12 horas por dia, porque falava que bebê dorme até 16 horas por dia. Eu falei, então vai dar pra fazer muita coisa. Só que eu estava de uma posição de fora, né? Então, de fora, eu não sei mais. Quem tá lá sabe mais do que eu, né? Uhum. Assim são os nossos pais, que a gente julga os nossos pais, né? A gente olha de fora, sem estar vivendo aquilo ali, né? E fala, vocês deviam ter feito isso, isso e isso. É muito fácil a gente falar sem estar vivendo a situação. Mas a gente precisa ver que essa visão que a gente está tendo é limitada, né? Uhum. Outro exemplo meu, Instagram. Eu achava que era só botar um post aqui, que não sei o que, não dava trabalho nenhum. Depois que eu comecei a trabalhar, eu vi que é muito trabalho, né? Que é muito esforço. Eu dou muito mais valor hoje em dia a quem trabalha com internet, porque você tem que ter tempo para pensar, para construir conteúdo, e tem muitos outros fatores, né? Tem a parte estética, tem a parte de forma da escrita, tem a parte de comunicação, tem tanta coisa que a gente precisa aprender. Então, eu antes, né? Eu Uhum. mesmo, por exemplo, antes de começar a fazer vídeo, eu achava que as pessoas que estavam fazendo vídeo falavam assim, ai meu Deus, tá virando blogueirinha. Aí logo tô eu aqui virando blogueirinha também, mostrando minha vida, falando de coisas, entendeu? Então, eu tô trazendo isso tudo para a gente refletir que quando a gente não está vivendo uma situação, né, a gente vai falar de um ponto que parece muito mais fácil. Então, os nossos pais ali, a gente fala, poxa, mas eu dou conta de fazer diferente. Minha mãe batia em mim, eu não bato na minha filha, né? Mas nós não vivemos o que eles viveram. A gente não recebeu o que eles receberam. A gente não sabe quais dores que eles viveram ali na história deles, como que os pais deles eram com eles. A gente não sabe quais as condições da época. Outro dia eu trouxe até uma reflexão dessa série Outlander. Você já assistiu, Dani? Já vi. O que que acontece no Outlander? A pessoa do futuro volta 200 anos, né? Aí parece muito mais fácil, a gente está muito mais evoluído, está muito mais à frente. Só que essa consciência aqui do futuro, ela não se encaixa, tem muito mais dificuldade em vivenciar o passado, porque as condições lá eram diferentes. Então, ó, tinha mais estupro, né? Tinha mais, as mulheres não tinham os poderes delas, enfim, não tinha a autonomia delas. Então, é muito fácil a gente falar tendo tudo e julgar os nossos pais que viveram situações que não têm o conforto que nós temos. E nós só temos porque eles vivenciaram isso. Então, esse lugar de julgamento, né? Se a gente pensar assim, deixa eu me colocar no lugar do outro, deixa eu sentir o que que é o outro. Então, fazer um exercício de empatia, né? Para saber o que que é realmente estar ali. Aí, talvez, se a gente pensar isso, a gente não julgue, porque a gente fala, eu não sei sobre isso. Então, hoje, essa moça me provocou muito para eu falar sobre os políticos, esses dois que estão em evidência. Gente, mas eu não faço ideia, eu não tenho como falar, eu não faço ideia, não vou falar algo que eu não sei, entende? Então, fui firme com ela para dizer, eu não posso falar sobre isso, eu não entendo desse lugar. Então, eu acho que o exercício de julgar é isso, a gente pensar que estamos numa outra posição e que nós não temos o direito de falar sem ter vivenciado aquela situação. Porque quando a gente vive a maternidade, por exemplo, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo, a gente vê que precisa muito dos outros, né, do apoio. Eu, por exemplo, eu tinha a ilusão, né, que eu batalhei muito tempo para arrumar um marido decente para mim, né? Eu tinha a ilusão de que se eu não encontrasse esse marido, eu ia ser mãe solteira. Hoje eu penso, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Eu não ia conseguir sozinha. Sei que muitas mulheres conseguem, mas assim, é pesado, é difícil, né? Então, quando a gente realmente ocupa aquele lugar, a gente entende. E aí, por exemplo, na própria maternidade, quando a gente vive, a gente começa a entender um pouco mais os nossos pais. Porque quando a gente está no papel de autoridade de alguém, e aí a gente é provocado por aquela pessoa ali, né, com aquelas dificuldades, com aqueles desafios, aí a gente vê que o buraco é mais embaixo. Sim, o que eu penso é o seguinte, Dani, a gente não tem como se abster, né? Quero dar um oi para Ana Paula Frade, uma amiga minha querida. Ana, beijo para você. Boa noite, que bom que você está aqui. A gente não tem como se abster do julgamento, a gente não tem como se abster de ter uma opinião
a respeito das coisas que estão acontecendo. É importante que eu tenha opinião, que eu tenha discernimento. Eu acho muito importante também, para mim, até comentei isso com você, durante muito tempo nessa minha caminhada espiritual, na minha caminhada de autoconhecimento, eu fiquei com uma certa ojeriza de política, não queria me envolver com isso, era quase como se fosse assim, eu aqui espiritualizada, evoluída, e eu não vou olhar para políticos, né? Como eu estava me sentindo em separação deles, né? Isso é muito Uhum. ruim, porque eu acabo me distanciando da terra, do contexto, de tudo que acontece, e eu tenho conseguido aos pouquinhos ir voltando para me manter em contato, para observar esse processo todo que está acontecendo, cada vez mais envolvida com a minha esfera. Eu sempre falo assim, o que eu posso fazer na minha esfera como cidadã? Pagando impostos, dirigindo direitinho na rua, criando bem os meus filhos, influenciando bem a comunidade onde eu estou. O melhor que nós podemos fazer politicamente, eu sempre falo que é o autoconhecimento, é uma das coisas assim mais. Tem até uma frase muito bonita do Jung sobre isso, né? Que se tem uma forma da gente apoiar o mundo é a gente se autoconhecer e ficar parando de projetar o salvador lá fora e o culpado, porque esse pêndulo é um pêndulo muito importante. Ou a gente santifica e fica projetando, né, heroinizando essas figuras de autoridade, ou a gente fica culpando e demonizando o oposto, Uhum. né? E isso é exatamente essa visão infantilizada das dores nossas que estão sendo projetadas. Agora, daí eu não ter opinião, é diferente de eu não julgar, entende, Dani? É importante fazer essa distinção, porque Uhum. a gente ter uma opinião, a gente ter um posicionamento, na hora que a gente vai votar, não dá para a gente votar nos dois ao mesmo tempo, se eu quiser, né, um caminho do meio. Não existe caminho do meio. Você vai chegar lá e você vai ter que votar naquele que está representando mais, né, a sua busca, o seu coração. Eu acho importante a gente estar aqui envolvido e acompanhando e fazendo o melhor que a gente puder. Agora, isso é o oposto de eu entrar na paixão, de eu entrar na lama e ficar chafurdando e acusando os outros e falando que o outro está errado, que o outro está, enfim, sendo autoritário, que o outro está sendo vítima. Enfim, vira essa maluquice de projeção, essa guerra que não leva ninguém a lugar nenhum. Então, eu posso encontrar a minha opinião, a minha formação política, a minha atitude no dia a dia como cidadã, o meu centramento, né? E ao mesmo tempo dar ao outro o direito de fazer as coisas do jeito que vier para ele, que ele der conta. Ninguém dá o que não tem, Dani, né? Ninguém Exato. dá o que não tem. As pessoas vão agir com a melhor forma que puder. E eu tenho visto entre mães e filhas, pessoas muito próximas, pessoas da família, que a mãe, cara, ela quer tanto, tanto, tanto que a filha pense como ela, e a filha quer tanto, tanto, tanto que a mãe pense como ela, e fica esse fight, anos afora. Sério, anos de briga, entendeu? E uma tentando convencer a outra. Eu sempre falo para uma delas, solta, solta, deixa a sua mãe pensar como ela é sua mãe, cara, ela tem direito de pensar como ela quer. Isso é importante para ela, isso é vital, tem algo muito profundo dela sendo, né, projetado aí. E Uhum. você, por favor, se dê o direito de seguir o seu coração e votar em quem você quiser, porque essa é a expressão mais profunda do que você tá sentindo, é o seu melhor agora, né? Uhum. Então, é muito interessante que quando tem uma visão balanceada, até do ponto de vista democrático, tá? Entrando um pouquinho na política aqui, se eu tenho todo mundo pensando igual, aquele poder vai seguir, né? E não tem nenhuma oposição, não tem nenhum diferente. Peraí, o cara está propondo um projeto de lei aqui e o outro está ali para falar, não, tá muito bom, isso aqui, mas isso aqui tá demais. Então, o diferente, ele permite que as arestas possam ir sendo aparadas, né? E que a gente possa ir se enriquecendo nessa diferença de oposições, né? Então, Uhum. o diferente, ao invés de ameaçar, se torna uma segurança de que tem o outro lado presente, o outro lado sendo visto e sendo cuidado, né? Então, Uhum. assim, como que eu posso ter a minha opinião,
opinião como sendo algo diferente de julgamento, que o julgamento é quando é uma opinião imposta. Eu começo a excluir. Define o valor, né? Como? Como? Quando você dá um valor, né? Também. E mais do que isso, você não só dá valor, como você exclui aquela pessoa da sua convivência, exclui aquele pensamento, aquele sentimento, exclui da sua família, exclui do seu grupo, entendeu? Então você está no julgamento, o julgamento ele tem uma consequência quando ele é ruim. Agora, o discernimento, a opinião política, a forma educada de colocar isso numa mesa. E assim, eu costumo dizer que quem tem mais consciência naquele momento é a pessoa que tem que puxar isso, né? Então, algumas vezes, pode ser que a gente não esteja bem e que a gente seja o que vai levar para o fight, né? Mas se tiver um dia um pouquinho mais equilibrada, quem sabe você pode ser aquela que vai sentar na mesa e vai falar assim: tá, eu queria muito te ouvir agora. Por que você pensa? Qual que é a sua preocupação nesse aspecto? Vamos tentar manter um diálogo aqui na luz, na paz, no amor, né? Vamos com calma. E às vezes você pode se surpreender e se sentir enriquecido por alguém que pensa diferente, né? Dani, eu acho que a gente ainda tem bons conteúdos para a gente falar aqui na live. Eu queria te perguntar como você está de tempo, porque se a live cair, a gente pode retomar mais um pouquinho? Pode sim, tô tranquila. Não vou a lugar nenhum nessa quarentena. Então tá, eu queria trazer dois outros aspectos, né? Que é o seguinte, a gente está numa esfera de dualidade, né? A gente está aqui para trabalhar as nossas dualidades. E o que que é e como que a gente trabalha essas dualidades? A gente faz um movimento de pêndulo, né? A gente costuma fazer esse movimento, ele é inerente para todos os movimentos da vida. Então a gente vai de um extremo oposto para o outro oposto, para o outro oposto, e aí vai balanceando, porque o nosso objetivo é achar o ponto do meio, né? O equilíbrio entre essas duas forças. Quando a gente está num lado, deixa eu pegar aqui uma caneta para exemplificar. Aqui, ó. Aqui é uma polaridade, aqui é outra, né? Então, na vida, em tudo, a gente tende a fazer assim, ó. Eu experimento isso aqui. Aí eu me encho daquilo ali. Daqui a pouco, satura, né? Eu falo, não, é muito disso aqui, não dá. Aí, o que que acontece normalmente? A gente vai para o extremo oposto, né? E aí, daqui eu não consigo enxergar isso aqui. Aí daqui eu venho, experimento, e aí muito daquilo, só isso, e aí saturo de novo, eu falo, nossa, mas um pouquinho disso aqui seria bom. Aí eu volto, só que eu já não volto mais para a ponta, eu volto para cá. Daí, de novo, não, ainda não está na medida certa. Aí eu volto para cá. E assim vai sendo o nosso processo evolutivo de lidar com as dualidades. Para mim, esse movimento político, ele representa isso. Tem pessoas que estão, né, nessa polaridade e tem outras que estão nessa polaridade. Provavelmente, não tem uma que seja melhor do que a outra. Talvez se batesse as duas no liquidificador, né, saía uma mistura boa. Não sei, né? Mas, para mim, isso mostra muito o movimento de pêndulo. Então, muito de uma coisa é ruim e muito de outra é ruim. A outra coisa que eu queria trazer era sobre como a gente atua no coletivo, né? E assim, o que que nós vemos no poder, né? A gente tem uma figura que essa figura de autoridade aqui da política, ela representa a maioria no sentido energético. Agora estamos falando pela parte vibracional, né? Pela parte energética. Então, uma coisa que eu estou vendo muito nesse movimento político é que, né, a gente pode ver nas famílias, né, essa coisa de brigas, né, que está acordando ódio, né? E eu tenho tentado, né, tenho trazido muito para a gente não demonizar o ódio, que a gente precisa não ter medo dele, porque a gente precisa olhar para ele, porque ele existe dentro de nós. Ele existiu desde que a gente é criança.
né? Então, nós em algum momento sentimos ódio por motivos diversos do nosso pai, da nossa mãe, por um não, pelas frustrações, pelas dores que nós vivemos, sentimos ódio. Mas o ódio, ele tem sido há muito tempo demonizado. Então, não estou dizendo que é bom, né? Mas ele é demonizado de tal ponto que a gente faz o quê? A gente esconde por debaixo do tapete e não olha para ele nunca mais. Então a gente faz um esforço sobre-humano para guardar isso lá no porão do nosso inconsciente. Quando a gente percebe que alguém está expressando esse ódio, e aí isso vale para qualquer coisa, pode ser expressando, sei lá, qualquer coisa que você se incomode no outro. É bom a gente trazer para dentro e falar assim: será que eu estou reprimindo isso dentro de mim? Porque se eu faço muito esforço para reprimir algo para mim, para que isso não seja visto, para que isso não tenha ação, né? Para que isso não conduza as minhas ações, quando eu vir o outro usando isso, se expressando, eu vou tentar combater o outro também. Então, para mim, esse movimento político, ele serve, né? Vamos olhar para um lado de evolução. Ele serve para a gente olhar para esse ódio que existe dentro de nós, de todos nós, sem exceção, né? Por quê? Porque nós estamos podendo ver quanto nós somos intolerantes, como nós não temos o controle da nossa emoção, né? E a gente precisa pegar esse ódio aqui e fazer alguma coisa com ele. Agora, se a gente ficar insistindo em tentar esconder, isso toma uma força maior. Então, para mim, como a gente tem um representante no poder, né? Aquilo que nós estamos vendo, para mim, vai servir de espelho para o coletivo, né? Para o coletivo. Então, a gente pode olhar por esse prisma também. A gente pode olhar que muitas pessoas estão abafando o ódio que tem dentro delas e elas estão tentando combater lá fora, né? E a gente precisa parar e olhar assim: será que esse ódio tem aqui dentro de mim? Né? Deixa eu ver. E às vezes está tão fácil de ver, porque a gente está vendo ele se expressando com o nosso filho, com o nosso marido, com o nosso amigo, né? Com a pessoa da internet, né? Tem um monte de haters aí, né? Então a gente precisa olhar para o nosso ódio. Como o ódio pode se tornar algo positivo? Não, o ódio ele não é positivo. O que eu estou tentando dizer é que se a gente simplesmente excluir ele, ele não some. Se a gente deixar de ver, ele não deixa de existir, sabe? A gente precisa pegar ele. Então, para mim, o positivo é a gente estar podendo enxergar esse ódio, porque depois que a gente vê, a gente consegue fazer algo com isso. Mas não estou falando que a gente tem que usar o ódio, não é isso. Diz aí, Dani. Então, isso aí já até entra um pouco no tema do meu livro, né? Que é o Abraço à Sombra. E muitas vezes eu fui muito julgada, inclusive, por esse nome. Como assim você vai abraçar a sombra? E eu sempre falo que só dá para abraçar, só dá para brilhar, deixar brilhar a nossa luz, se a gente consegue olhar para esse lado nosso de sombra, são todos aqueles aspectos nossos que a gente se envergonha. Quantas vezes a gente estava numa roda de conversa, sei lá, ou numa situação e que a gente foi essa pessoa a estourar, que a gente foi a pessoa a manifestar o ódio, a manifestar ciúmes, inveja, enfim, explosão. E aí depois vem aquela ressaca moral, né? Vem aquela situação que a gente fica super mal. E aí, na verdade, aquilo que veio à tona, se a gente não fica se refestelando na culpa, como a gente já conversou antes, porque muitas vezes a culpa ela vira um álibi, né? Para eu não fazer nada. Ah, eu faço tudo errado, eu só faço coisas ruins, eu não sei fazer nada direito. E aí aquilo vira uma desculpa para eu não ter uma atitude nova de realmente olhar para aquilo que eu fiz e olhar, nossa, gente, eu tava com muita raiva mesmo. De onde vem essa raiva toda, né? Em geral, tem um fundo ali por trás, tem uma frustração, tem uma dor. Então, a sombra, o que que ela é? Ela é uma defesa para questões nossas de fragilidade, questões nossas que ainda se sentem vulneráveis, expostas, questões nossas que se sentem que mostram que a gente ainda se sente com medo, exposto mesmo diante da vida. E aí vem aquela reação mais infantil. A sombra, eu costumo dizer que nada mais é do que aqueles aspectos nossos que ainda não amadureceram, que eles precisam ainda
de um pouquinho mais de diálogo, um pouquinho mais de colo, um pouquinho mais de esclarecimento e de atitude propositiva para poder florescer, para poder crescer, né? Estamos aqui já com os segundos baixando, né? Pronto. Vamos reiniciar a live para a gente continuar esse assunto? Para a gente finalizar? Bora, o pessoal tá querendo, gente? Vocês querem mais? Vamos continuar um pouquinho? Eu topo. Então vamos. Vai parar aqui 5 segundos. Vamos lá, beijo. Beijo, vamos lá. Agora, para mim, é o ponto alto da nossa live, que nós vamos falar da sombra, que é como a gente vai fazer isso, né, Dani? Como que a gente lida com ela, né? Vamos esperar Vamos a lá. galera entrar aí? Fazendo uma live à luz de velas, só eu mesma. Maravilha. O que importa é que a gente está aqui, né, Dani? Fazendo a nossa parte. Amanda a ideia. Beleza. Então, Dani, vai lá, que você estava falando. A gente pode ir retomando aí. Vai falando aí que depois eu quero dar um exemplo dessa coisa do ódio. Um exemplo meu. Tá, a gente estava conversando agora dessa questão das nossas atitudes ainda infantis, as coisas que a gente tem vergonha de mostrar, que a gente faz e que a gente fala, meu Deus do céu, né? Desculpe aí a vergonha que eu passei, porque a gente mostra alguma situação de ódio, de explosão, de julgamento, de inveja, de raiva, e aí depois a gente fica se sentindo culpado. Então aquilo, na verdade, é um momento em que eu sempre costumo dizer que abre aquela rachadura na nossa armadura de certinha, de perfeita, de socialmente encaixada, porque todo mundo quer pertencer, Dani. Todo mundo quer ser bem visto no seu grupo, porque o pertencer é sinônimo de sobreviver. Quando eu pertenço a um grupo, eu tenho mais chance de sobreviver, isso desde que o mundo é mundo, desde o tempo das cavernas, a gente tem essa reação muito instintiva. Então eu quero ser aceito, eu quero ser amado para que eu possa sobreviver. É algo muito profundo. E quando vem a sombra à tona, aqueles aspectos nossos que a gente tem vergonha, a gente tem medo de ser julgado e ser excluído do grupo. Então a nossa sobrevivência fica ameaçada. E aí, a partir do momento em que a minha sobrevivência está ameaçada, eu nego a sombra, eu coloco ela para debaixo do tapete, eu finjo que não é comigo. Tem umas pessoas que têm uma reação interessante, que defendem ela até o fim, né? É isso mesmo, eu sou assim mesmo, vocês vão ter que me engolir, né? Então, tem de tudo um pouco, a gente vai encontrando formas de lidar com isso. E a grande verdade é que aquilo é matéria, adubo, para a gente poder olhar mais profundamente para os aspectos nossos que a sombra nada mais é do que uma proteção. O que que aquilo está defendendo, né? Em geral, aquilo está falando de uma dor infantil antiga, profunda, que quer ser reconhecida, que quer ser vista. O ódio, a explosão e a violência muitas vezes fala dessa necessidade de ser ouvido, que não foi ouvido durante muito tempo da sua infância, e aquilo vem com uma reação de explosão muito forte, né? Então, assim, essa possibilidade da gente abraçar a sombra é uma possibilidade da gente acolher essa infância espiritual nossa para que ela possa amadurecer. E a primeira coisa é não negar. É você olhar e falar assim, nossa, tá doendo isso, né? Isso tá doendo. A gente não pode calar a boca dessa dor. A gente não pode calar isso à força. Então, deixa, né, aquilo vir. Muitas vezes eu fiz isso muitas vezes escrevendo, que foram os textos que foram a base do livro Abraço à Sombra, né? E alguns momentos você também consegue estabelecer algum diálogo, às vezes com uma terapeuta, às vezes com uma amiga e tal. Nossa, eu me senti tão assim. E aí a gente vai admitindo as nossas fragilidades para a gente mesmo e depois vem uma proposição de uma nova forma de reagir. Será que eu posso olhar para isso também como uma possibilidade de eu aprender a ouvir o diferente, a ouvir o outro, a conviver com alguém que está também com a mesma infância? Todo mundo tem sua infância espiritual, não sou só eu que tenho a minha. O outro tem a dele também. Então, dar ao outro a possibilidade de viver os seus próprios processos. E uma coisa que é muito linda é que conforme a gente lida bem com a nossa própria sombra, com a nossa própria dor,
a gente dá ao outro o direito de também viver o próprio processo. É. Entende? Você olha para o outro e fala assim, cara, eu sei o que é isso. Eu não tô aqui acima dessa pessoa, eu tô aqui, lado a lado, na humanidade, e falando, cara, eu sei o que que é beber e dar vexame, eu sei o que que é explodir numa mesa, eu sei o que que é gritar com o filho, entendeu? Então Uhum. você para de julgar e você fica aqui e fala, eu sei o que é isso. Entende? É muito diferente, é muito maduro, é muito tranquilo. Você, ao invés de se separar e de julgar o outro, você se irmana com ele na vulnerabilidade. E a Uhum. vulnerabilidade é o único lugar nosso que pode crescer, que pode evoluir, né? Que tem espaço para. Porque se você fica só inflando a sua visão sobre si mesma, eu sou a única certa, eu sou a única que sabe direito o que está acontecendo, você perde contato com a sua evolução, você perde contato com a sua realidade, né? Uhum. Exato. E ainda nesse ponto do ódio, Dani, eu queria. Porque eu gosto muito de dar exemplos, porque assim, para as pessoas saberem como pode lidar quando isso acontecer, né? Então, assim, eu falo muito da criança ferida, muito, muito mesmo. Para mim, todas, você mesmo citou aqui, né, da nossa infância espiritual, que é um aspecto infantil nosso, todas essas reações emocionais que nós temos, independente de com que seja, com o marido, com o filho, com quem quer que seja, com que situação que seja, inclusive com a política, é uma expressão da nossa criança, sabe? E essa criança, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida e ela precisa depois ser disciplinada. Isso eu aprendi muito bem com a Dani Migliari, porque esses passos fizeram toda a diferença na minha vida, viu, Dani? Sempre falo, você já sabe. Muito grata por isso, porque isso fez muita, muita diferença para mim. Porque assim, como que a gente lida com a criança? Né? Com a nossa com as nossas crianças externas e também com a gente, com a nossa, né? Quando vem uma Uhum, emoção, a gente fala, você não pode sentir isso, né? uhum, E isso está uhum, completamente errado, porque a gente não estabelece uma conexão com essa criança. A gente só consegue estabelecer essa conexão se a gente deixar ela se expressar. Deixar ela se expressar não quer dizer deixar ela agir a revelia da sua vontade. Não é isso. Então, eu vou uhum, dar um exemplo prático que aconteceu comigo essa semana. Eu estou sempre me pedindo para vir meus conteúdos inconscientes, né? E cada vez que a gente, enquanto a vida vai passando, a gente vai pegando camadas novas de conteúdos, né? Então, eu andei pedindo para ver meu ódio. Eu andei pedindo para ver meu ódio. E aí, na verdade, eu fiquei assim, ó, eu trabalho pra caramba, aí cheguei num lugar aqui que pareceu que ficou meio travado, nada vinha, sabe? Eu falei, não, o que eu não tô conseguindo enxergar? Aí teve uma noite que eu tive toda uma clareza, assim, de quanto que ainda tinha muita questão, tinha um bloqueio da minha maldade, do meu conteúdo negativo, sabe? Uma quantidade dentro de mim que eu ainda não estava querendo olhar, mas que agora eu já estava pronta para olhar. Então eu falei assim, eu quero ver. Aí eu fiz minhas orações, pedi para mim mesmo, pro meu eu superior, né, trazer esse conteúdo à tona porque eu queria ver, né? Aí eu uhum, comecei a perceber situações que estavam semi-conscientes, sabe? Aquelas coisas que se eu olhasse eu conseguia enxergar, mas antes eu estava assim meio que não vendo, né? Aqui uhum, no Pathwork a gente fala que tem três máscaras: a máscara do amor, a máscara do poder e a máscara da serenidade, né? A máscara do poder é mais agressiva, ela reage de forma mais agressiva, a máscara do amor com submissão e a da serenidade é assim: tá tudo bem comigo, não tem problema nenhum aqui, né? Mas você uhum, se desconecta dessa negatividade. Eu vivi uhum, muito tempo trabalhando a máscara do amor e do poder. A da serenidade eu tô vivendo agora, sabe? Então uhum, ela era muito nova para mim. E aí eu comecei a perceber, assim, como que eu vou saber como é que é? Porque eu simplesmente não sinto, né? Eu estava com dificuldade de sentir coisas. E eu percebi que eu uhum. estava com dificuldade de sentir, inclusive, amor, ternura, sabe? Então, se eu tava. Porque a gente só tem um canal de sentir. Voltou a luz? Voltou. Não vai na tela não, porque se cair Não de vou novo. apagar a vela, não. Vou deixar assim. Então, quando a gente fecha o canal do sentir,
do sentir dor, do sentir raiva, de sentir as coisas negativas, a gente fecha o canal de sentir as coisas boas também, porque o canal de sentir é um só. Então eu percebi Uhum. que estava acontecendo aqui comigo, sabe, Dani? E aí eu falei, eu quero ver. E aí eu comecei a ver, né? Estamos em pleno isolamento, fui ver essas questões aparecendo com meu marido, né? Hum. Reclamações que ficavam só na base do pensamento, né? E se eu não captasse o pensamento, passava, porque emocionalmente eu estava desconectada, eu não sentia. Então, para mim, parecia que estava tudo bem, mas não estava. Então, eu comecei a tentar captar o pensamento, sabe? O pensamento, tipo assim, pô, fez isso aqui de novo, né? Ai, meu Deus, por que que eu não. Ai, não sei o quê. Aí, quando eu fui observando esses pensamentos, Dani, eu comecei a dar vazão para esse ódio vir. Quando esse ódio veio, quando eu comecei a sentir o ódio, eu comecei a olhar para ele, né? E para isso aqui, o que eu estou querendo mostrar é como eu deixei o meu ódio se expressar sem colocar para o outro, né? Eu senti ódio no meu marido e vi que estava sentindo ódio do meu marido e falei, eu vou deixar sentir. Eu vou sentir esse ódio, sabe? Eu dei uma permissão interna para mim, eu vou sentir. E eu comecei a perceber. E aí, isso que eu estava fazendo, aí para mim facilita muito pensar que é a minha criança conversando comigo. Então eu trago ela à minha mente, eu trago uma foto minha de quando eu era criança e ela estava com muita raiva. Então eu olho para ela e fico tentando sentir ela, tentando ouvir o que ela está querendo dizer, sabe? E aí, quando eu fui fazendo isso, foi indo mais além, porque eu fui lembrando de ódios que eu percebia na minha mãe em relação ao meu pai, né? E aí fui indo mais fundo que eu consegui ver que tinha um ódio do feminino em relação ao masculino. Eu senti tudo isso simplesmente permitindo esse ódio se expressar dentro de mim, ou seja, me Uhum. permitindo sentir. Foi Uhum. extremamente curador, eu fiquei com muita felicidade, porque eu sei o que que isso significa, um conteúdo tão profundo vir para a superfície que eu posso trabalhar. Só o fato de eu tomar consciência desse ódio e de deixar ele se expressar em mim, no meu corpo, de eu sentir, de eu não falar logo assim, não, não posso, o ódio é feio e tal, não reprimir, não negar, ele Uhum. já enfraquece, porque você está tomando consciência desse conteúdo que tem dentro de você, É. sabe? Foi até engraçado, Dani, porque aconteceu o seguinte: você já sabe que eu e meu marido a gente tem um diálogo bacana aqui, a gente às vezes divide coisas sobre a caminhada um do outro, né? E assim, como a gente se conhece muito, quando ele nota alguma coisa em mim, ele já fala: o que tá rolando, né? Aí eu falei Aham. assim para ele: olha, estou sentindo ódio. Tô sentindo ódio, tô com uma De reação emocional, você. tô sentindo ódio. Ele, né? Eu falei assim, ele é de quem? Eu falei, de você, mas eu tô vendo que tem questão aqui do meu pai e tal, né? Aí, olha só, a gente tem diálogo, né? Aí, beleza. Aí eu falei, olha, tudo bem se eu puder sentir esse ódio? Falei pra ele, tudo bem, você sustenta aí e tal. Só que ele entendeu que eu ia expressar meu ódio nele. Mas, gente, é extremamente possível eu deixar esse lado se expressar e me manter em equilíbrio. Isso é uma escolha. Não quer dizer que eu preciso me tornar esse ódio. Eu não preciso me identificar com ele, né? Aí o que que aconteceu? Ele ficou emburrado. Ele ficou emburrado comigo. E já era noite, estava fazendo a Maria dormir e tal, eu dormi. No outro dia, eu acordei tão feliz. Por quê? Porque esse ódio, ele suavizou, né? Aí eu falei, você quer saber? Eu vou viver esse ódio sem envolver ele, sabe? Eu não vou falar para ele o que eu tô sentindo, eu não vou mostrar porque eu acho que ele não lidou muito bem, né? Ele acordou, parecia que tava de mal de mim. Ele não falou nem bom dia. Eu falei assim, o que que foi? Aí ele, você falou que estava sentindo ódio de mim e tal. Eu falei, não, mas tá tudo bem, eu te amo. Vamos deixar isso pra lá, né? Mas assim, eu só tô contando porque foi engraçado, eu não tô falando pra ninguém fazer isso em casa, né? Mas sim, que a gente pode deixar esse ódio se expressar dentro da gente sem que a gente desconte no outro. Ele já estava esperando que eu fosse descontar nele, não era nada disso, né? Uhum. Eu só precisava dar lugar, né? Deixar esse dar lugar para mim. Era um momento que eu tinha para mim. Quando eu falei com ele, eu me expressei mal, mas eu tinha a intenção de que ele não esperasse
o amor, porque eu ia viver esse sentimento. Então, naquele momento, eu não ia poder dar carinho, amor, porque eu queria viver aquilo na totalidade. Não que eu ia reagir contra ele, sabe? Foi essa a minha intenção, mas eu não me expressei muito bem. E depois, no outro dia, quando a gente conversou, ficou tudo bem nisso. Eu falei, não, eu não vou descontar em você, né? Mas tudo isso que eu trouxe para ilustrar, porque quando a gente traz um exemplo, as pessoas conseguem enxergar melhor no dia a dia delas como que faz. Isso aí é até um tema para uma outra live, que eu gosto muito de falar desses assuntos de casamento, né? Porque é aquilo que eu já tinha te falado uma vez, tem coisas que a gente pode viver dentro da gente sem precisar entrar, porque o outro está vivendo milhões de processos dele, está vivendo as dores dele, e aí se você pega e age como se o cara tivesse que entender o seu processo ali na hora que você está vivendo, às vezes você pode pegar o cara num bom dia, isso é maravilhoso, mas pode pegar e colocar uma super pulga atrás da orelha dele. Então, algumas vezes é importante que a gente consiga lidar com os nossos processos internos, né? Com a gente mesmo, sem precisar, às vezes, compartilhar. E às vezes, quando eu estou emburrada, o Máximo também chega para mim: o que que você tem? O que que está acontecendo aí, né? Que aí eu realmente falo para ele: olha, eu não tô legal, eu preciso ficar um pouquinho quieta, tô um pouquinho assim, precisando viver esse momento. E ele nem desconfia do que está acontecendo, né? Mas assim, eu acho que a gente saindo um pouquinho do nosso assunto, para a gente voltar aí para quem entrou agora, a gente está falando como lidar emocionalmente com a política, a gente está falando dessas guerras internas que a gente vive em nós mesmos, né? E que a gente projeta nas pessoas com quem a gente convive. Eu fico imaginando, Dani, se tiver num casamento uma mulher que está com uma posição política e o marido com outra posição. Deve ser muito forte isso, né? Eu acho que Uhum. não deve. Eu nunca vi. Eu nunca vi um caso assim, que a mulher pensa de um jeito e o marido pensa de outro, mas eu acho que deve ser um exercício e tanto, né? Dani, olha, eu tinha uma posição política antes que era muito parecida com meu marido, só que eu comecei a me abrir para outras possibilidades e por muito tempo eu nem falava para ele, porque eu sabia que as questões políticas mexem muito com ele, né? E eu comecei a ouvir outros lados e tal e comecei a gostar de misturar um pouco, né? E eu ficava Uhum. poupando ele. Só que nós fazemos uma caminhada muito comprometida de autoconhecimento. E a gente está até estudando o nosso Evangelho do Lar, o livro Criando União, da Eva Pierracos. E lá fala sobre essa transparência, sabe? Sobre que são níveis que a gente vai chegando no relacionamento, né? E teve um ponto que a gente chegou, que foi num ponto de conflito, né? Que a gente viu que tinha muitas coisas não ditas. E a gente resolveu esclarecer vários pontos, né? Porque a gente fica com medo de machucar, com medo de perder o outro, né? E a gente acaba perdendo a naturalidade de ser, né? E aí a gente chegou aqui em casa num ponto onde eu falei para ele que eu tinha gostado de certa visão, né? E ele ficou bastante incomodado com a minha, porque era diferente do que ele pensava. Aí a gente falou, vamos trabalhar isso, vamos, né? Assim, eu quero que você me dê o direito. Aí eu falei assim, você deixou de me amar por conta disso? Porque em um momento, para ele era tão forte que teve até uma repulsa por mim, sabe? Da forma que eu pensei. E aí ele começou a trabalhar, e eu comecei a insistir com ele para ele levar esse tema para terapia dele, né? Falei, dá uma olhada, coloca aí no seu caderno, por favor, né? Vamos trabalhar, isso é importante para o nosso relacionamento e tal. E aí hoje a gente conseguiu romper algumas coisas disso. Agora, essa questão política tem a ver também, por exemplo, recebi pergunta hoje sobre isso, até o próprio coronavírus, que tem gente que é a favor do isolamento muito rígido e gente que é a favor do isolamento mais menos conservador, né? E está tendo conflitos em famílias por conta disso. Porque, bom, o outro acha que tem o direito de fazer o que quiser, mas ele me coloca em risco porque moramos na mesma casa. Então, todos esses conflitos precisam ser trazidos com muita delicadeza, né? A gente precisa Uhum. considerar o individual de cada um e o coletivo, né? A gente precisa ponderar o que um pode ceder, o outro pode ceder, e precisa ser uma conversa, um diálogo harmonioso para a gente chegar nesse ponto, né?
Sim, até a Luciana comentou aqui que ela conhece casais, né, que pensam assim, um pensa uma coisa, outro pensa outra. Essa saída que ela comentou que eles ficam brincando um com o outro, que ficam se alfinetando, isso é o humor salva a paciência, que salva, né, o amor que salva o mundo, porque realmente a gente também dá espaço para o outro pensar diferente, sem exigir que seja igual a gente, né, numa roda de amigos e que seja numa relação mais próxima do que um casamento, isso mostra que a pessoa já tem um pouquinho mais de maturidade e já se sente com espaço para ser quem ela é, para pensar como ela pensa e dar espaço para o outro pensar diferente também. Isso já é um indicativo de que se eu estou brincando com isso, eu não estou na exigência, na raiva, que eu já caminhei um pouquinho, né, nessa seara. Aqui a Patrícia perguntou, Dani, no caso da divergência política entre pais e filhos, onde existe uma hierarquia, né? Como que isso pode ser trabalhado? Essa é uma pergunta ótima. A Paty, ela é homeopata, amiga, muito próxima de mim. A gente fez uma live esses dias bem linda também sobre ser mulher, uma pessoa muito querida. E essa pergunta, Paty, ela é bem importante, porque muitas vezes os filhos que estão julgando os pais, achando que os pais não são os melhores pais que eles poderiam ter sido, que eles poderiam ter feito diferente, ter sido melhores, né? Esse campo da política acaba virando um ringue para poder trazer essa crítica à tona. Então é aquele momento em que os filhos ficam querendo convencer o pai, a mãe, né? E as filhas ficam querendo. E muitas vezes é a filha querendo convencer a mãe e o filho querendo convencer o pai. Né? Mas também pode acontecer com lugares diferentes. Mas em geral é isso aí, né? E aí acontece aquela disputa de querer falar assim, você tá errada, você tá errada, você tá errada. Então é mais um lugar, mais uma oportunidade de você olhar para esse problema da hierarquia, que é a segunda ordem do amor, que a gente falou anteriormente da ordem do pertencimento, que é a primeira, a segunda é a hierarquia, que os pais vieram antes e você não está lidando de igual para igual. Eles são os seus pais, eles estão aqui, você está aqui. Então, dar a ele o direito de ser diferente. Só que se você for olhar, Dani, a fundo, para uma filha que se sente ferida em relação à mãe e o pai, ela não vai sair desse ringue tão fácil. Uhum. Ela não vai abrir mão disso tão fácil. E aí a política vira a desculpa perfeita para ficar naquele ringue anos e anos e anos e anos brigando, né? E é É. natural isso, essa projeção desse conflito interno é natural. E o que eu falo de para sempre é autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo, entendeu? Estamos todo mundo na pista, né? A gente sempre fala, a gente desceu para brincar no playground do Senhor, somos crianças, né? Com as nossas infâncias espirituais brincando aqui nesse playground, para a gente poder, na experiência e na projeção, se conhecer. A gente tem que entender que é natural passar por estas desordens, a Uhum. desordem do pertencimento, que você vai sair excluindo quem pensa diferente de você. A desordem da hierarquia, que é você lidar, por exemplo, com mãe e pai com esse nível de julgamento, às vezes com o chefe, o próprio político mesmo, que é uma figura de autoridade, a gente se revolta contra ele, né? Então, tudo Uhum. isso é uma projeção dessas nossas dores e que serve para a gente de espelho para olhar o que está doendo dentro, né? E eu falo que o estudo das constelações familiares é o tipo de conhecimento que mais me deixou em contato com os meus recalques, com as minhas dores, e que, não, e que olhar para esses recalques e para essas dores não era motivo de vergonha, não era motivo de, perdi, sou uma derrotada, tô errada. Não, eu, com toda a torcida do Flamengo, do Corinthians, de quem mais você quiser, todo mundo tem recalque, todo mundo tem programação evolutiva, todo mundo tem suas histórias para evoluir. Estamos todos no mesmo barco. E olhar para a questão política é só mais um dos milhões de espelhos que a gente tem para olhar para o nosso conflito dentro, né? Então, Paty, eu não sei se eu te respondi com relação a essa hierarquia, é mais um lugar para você olhar para sua mãe, para o seu pai e dizer, ok, você tem direito a ser, a pensar e a fazer o que você quiser. E sair da exigência do filho
que quer o pai e a mãe perfeitos. Porque quando você, por sua vez, for mãe e pai, esquece, você não vai ser perfeita, né? Uhum. E só da gente estar vivo, Dani, só da gente estar respirando, já é motivo para a gente agradecer de joelhos, né? A essa mãe, a esse pai, a oportunidade de estarmos aqui. Exato, Dani, você citou sobre se a gente olhar as nossas coisas não é ser fraco, né? Na verdade, exige muita força, né? O caminho Muito. mais fácil é a gente vociferar, né? E a gente reagir ao outro, a gente combater o outro. Esse é muito fácil, né? Qualquer É, criança sabe fazer isso. Minha filha não tem nem 2 anos, ela faz isso melhor do que ninguém. Agora, difícil mesmo é a gente fazer esse caminho do enfrentamento, de olhar para essas questões, né? Uma outra coisa que aí só também complementando a pergunta da Paty, quando a gente fala de julgar, e quando é os pais, né? Mas é tudo uma coisa só. Porque, na verdade, quando a gente julga o outro, a gente já está projetando o julgamento que a gente tem em relação aos nossos pais, né? sim. Então, na política, a gente julga muito. A gente julga muito o que os políticos fazem. Aí eu falo assim, então eu não tenho que ter minha opinião? Não, não tem nada a ver com isso, né? Mas a gente falou amplamente aqui sobre como é você buscar esse lugar, né? Porque às vezes, se a gente estiver fazendo essa inversão de hierarquia com os nossos pais, nós vamos fazer em qualquer lugar. Então, com um amigo, vai ser só assim: você na verdade está julgando o amigo, mas você está julgando o seu pai projetado no amigo, a sua mãe projetado no amigo, né? Então fica a mesma coisa, nós estamos invertendo a hierarquia. E uma outra coisa que eu queria falar sobre o ódio, né? O ódio ele é um sentimento que precisa muito da nossa atenção, porque nas camadas mais profundas, né, da dor, o ódio ele vem trazendo um aquecimento para a nossa vulnerabilidade. O ódio ele deixa a gente se sentir forte quando na verdade a gente está se sentindo frágil, a gente está se sentindo vulnerável. Então ele é uma defesa que a gente acaba tendo muito apego. Um apego, assim, muito grande, porque ele também dá muito prazer. Então, o ódio dá muito prazer. Então, o mal, ele só se perpetua no mundo por conta desse prazer que existe no ódio. Porque se o ódio fosse dolorido, a gente já tinha abandonado ele. Então, uma das camadas mais profundas que tem de investigação, né, de uma dor, a gente pega de uma reação emocional e vai indo, é achar essa intencionalidade negativa. Isso é uma coisa, Dani, que eu ensino no meu curso. Eu tenho um programa de autoconhecimento profundo e avançado que chama De Volta ao Eu Real, né? E lá eu falo de conteúdos extremamente avançados, porque vai fazendo um encadeamento, né? Não dá para falar, às vezes, de assuntos que são. Por exemplo, eu estou falando aqui, mas quando a pessoa não está fazendo uma caminhada, ela jamais vai considerar que isso realmente existe dentro dela. Então, quando ela começa a colocar em prática, ela começa a perceber que existem essas camadas. Então, quando a gente consegue encontrar esse prazer que nós temos no ódio em relação aos nossos pais, porque se eu odeio, se eu julgo, eu me sinto superior e é prazeroso demais isso. Então, se a gente não olhar, não encontrar esse apego e esse prazer que a gente sente, a gente não consegue fazer uma escolha diferente, sabe? Então, lá, a próxima aula, inclusive, que é a penúltima do curso, eu vou trazer esse assunto. Tem aluna aqui, minha aluna, que é o seguinte: a gente só consegue dissolver, a gente só consegue fazer uma escolha diferente, né? Quando a gente encontra esse ódio e percebe a dor, toma consciência da dor que nós estamos causando para o outro, no outro e em nós mesmos. Aí a gente percebe toda a destrutividade que está ligada, só aí a gente consegue abrir mão desse prazer negativo atrás da dor. Então, são camadas muito profundas, né? Eu estou sempre convidando as pessoas, me trazem perguntas, e eu sempre falo, é uma caminhada de autoconhecimento. Você não vai chegar lá nesse nível profundo do dia para a noite, né? Você precisa ir se aprofundando, camada por camada, porque os conteúdos são muito fortes mesmo. São energias e é difícil de lidar com isso. Por isso que fazer autoconhecimento é para quem é forte, é para quem está realmente comprometido em sair da guerra, né? Em sair da acusação do outro, do julgamento do outro, em abrir mão do próprio orgulho, né? Ir caminhando para a humildade, porque a humildade eu acho que é um trabalho diário, né? Que a gente tem que ir conquistando e aprendendo. Eu
Cada dia mais estou aprendendo sobre essa humildade, né? Ainda falta muito, que ainda sou muito arrogante, mas assim, saber que estamos aqui, que somos imperfeitos, né? E que temos um trabalho a fazer. E a gente também abrir mão de querer ser perfeito antes da hora, sem pagar o preço, né? Uhum. Porque a gente às vezes quer ser perfeito, isso fica nessa discussão política, por exemplo, né? A gente quer ser perfeito, então, aqui é em nome do orgulho, porque eu estou com falsos aspectos, né? Que eu quero mostrar para o outro, mas qual é a verdade? Se eu não consigo nem tolerar uma opinião diferente, se eu não consigo nem considerar que existem polaridades de uma mesma coisa, né? Polaridade do poder, enfim, se eu não consigo tolerar que outra pessoa sinta ódio, né? Porque eu Uhum. não tolero isso em mim. Tem uma parte que o perfil fala o seguinte: quando a gente fica abismado com a maldade que a gente vê no outro, é porque a gente não se conhece o suficiente. A gente não conhece a maldade que a gente tem. A gente está numa camada, a gente está com uma visão que a gente é perfeito, sabe? Então, esse mal existe em todos nós. E se a gente não tiver coragem de olhar para eles, essa guerra vai continuar. Uhum. Exatamente. Tudo que a gente nega no outro é porque está na gente e a grande verdade é que está tomando conta da gente. Tudo que a Isso. gente nega nos submete. É simples assim. E aquilo em que eu me irmano, vendo a fragilidade do outro, quando você diz aí, nossa, eu ainda sou muito arrogante, eu falo, não, não mais do que eu. Eu vou brincar com você, porque o que que a arrogância ela faz? A arrogância, ela protege aqueles aspectos nossos em que a gente ainda se sente tão recalcado, tão frágil, que a gente se coloca por cima. E esse Uhum. se colocar por cima é a gente querer compensar o recalque que está aqui por baixo e que corresponde à minha realidade. Só que aí é o seguinte, quando eu consigo admitir esse meu estado aqui, é o único lugar em que eu tenho esse pé no chão para que eu possa devagarzinho ir subindo, degrau a degrau. É só quando eu estou em contato com a minha fragilidade, é só quando eu estou em contato com a minha vulnerabilidade, é só quando eu estou em contato com a minha sombra, sem alimentá-la, sem dar poder. Não quer dizer que eu vou sair por aí berrando, que eu vou sair por aí agredindo. Não é isso. Eu estou em contato com a minha realidade psíquica. Eu estou em contato com a minha realidade emocional. É que eu consigo continuar caminhando o passo a passo. E assim, gente, eu sempre falo, e eu acho muito importante falar isso, quando a gente vai entrar em contato com a nossa sombra, eu não fico cavucando demais, sabe, Dani? Porque senão a gente fica com essa mania de perfeccionismo e a gente se ausenta do momento presente. Eu passei por uma fase muito complexa também na busca do autoconhecimento, eu me ausentar do dia a dia e do momento presente, porque eu perdi Uhum. um pouco a medida nessa história desse mergulho interior e aí eu comecei a ter um retorno para onde? Para aqui e agora. Então, se eu me mantenho no aqui e no agora, nesse estado de presença, estou, por exemplo, sei lá, no almoço de família, etc. Porque é no relacionamento, é no contato com o outro e com o diferente, na política ou não, no trabalho, no casamento, com o filho, eu lido com o diferente. É que vem a defesa desses recalques. É o momento que a sombra vem à tona. Alguém vira, me fala uma frase ali na mesa, pode ser de política ou não, vira para mim e fala um negócio que eu falo, opa, aí já ficou aqui entalado. Nessa Uhum. hora que ficou entalado, nessa hora que já deu aquela vontade de, ei, né? Como assim? E que vem a nossa defesa à tona, é a hora que a sombra dá o alô. Nesse sentido de tem algo aí para eu colocar um pouquinho mais de luz. Tem algo Uhum. aí que eu posso investigar. E em geral é aquilo que a gente falou, ela está protegendo uma dor, um recalque, algum lugar que eu ainda me sinto infantil, ainda eu me sinto desprotegida e que eu preciso me defender. Então a gente olha aquela que se apresentou no momento. Você pode escrever, você pode depois ficar no quarto. Chegou em casa daquele almoço, revisita a cena. Revisita, queira ver. Eu sempre falo muito para a gente utilizar do que o Evangelho nos ensina: pedir e obtereis, né? Nossa, mas onde foi que eu me senti assim outra vez na minha vida? Onde foi que eu me senti exposta dessa maneira?
E aí, se você esvazia sua mente, em geral vem uma imagem. Você realmente querer ver. Aí vem aquela imagem, sei lá, de uma briga que teve na infância com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, e que você se sentiu assim. Então é um momento em que a gente abraça essa nossa fragilidade. E eu falo que é muito importante ter a nossa criança interna, porque ela sinaliza aqueles aspectos nossos que ainda é a nossa programação evolutiva, que está ali para nos mostrar onde a gente pode crescer. Ela sinaliza, e aí, ao mesmo tempo que essa criança ferida está aqui, eu tô com o meu eu superior, com a adulta em mim, que já tem um pouco mais de noção, que quer ver e que não vai calar a boca dessa criança à força, negar, socar ela de doce, de álcool, de droga, de maratona de Netflix 7 por 20, 24 por 7, né? Porque assim, é Uhum. gostoso, né? Assistir Netflix, mas a gente foge das maneiras mais criativas do mundo, né? A gente foge em tudo quanto é coisa. Então, eu pego junto com essa minha adulta, eu dou a mão para essa menina e falo assim: nossa, o que que doeu aqui? O que que você está me querendo me mostrar? Aí ela se sente ouvida, se sente validada. Ela teve tempo de expressar. E na hora que ela teve tempo de expressar, ela se tranquiliza. E a adulta em mim se sente enriquecida por aquela manifestação, ela se sente, descansa, querida, tá tudo bem. Era só uma pessoa pensando diferente de você, era só uma pessoa passando pelo próprio processo, no tempo dela, do jeito dela. Cada um tem direito ao seu, não é mesmo? É que nem eu falo Sim. aquela brincadeira das duas crianças disputando um presente. E você chega para aquela criança que está desesperada porque perdeu o presente para outra criança e fala assim: vamos fazer o seguinte, ele também quer, ele também tem direito, ele também pode ter um candidato diferente, pode ter uma situação política diferente. Vamos ver como é que vocês dois podem lidar com esse brinquedo, então. 5 minutos para um, 5 minutos para o outro. Você vai lidando com esses aspectos da sua personalidade e conferindo ao outro o direito de passar por esse mesmo processo, né? Então é muito lindo. Quanto mais eu abraço minha sombra, quanto mais eu abraço a minha vulnerabilidade, quanto mais eu conheço a mim mesma, mais eu dou direito ao outro de viver esse processo também. Isso. Na verdade, quando a gente é intolerante às emoções do outro, né, esse processo indica que nós estamos sendo intolerantes com a gente e com a nossa criança, né? Quer dizer que a gente não está se dando direito nem de ouvir. Então, tem uma criança que está sendo calada o tempo todo, né? E Uhum. você falou muito de recalque, Dani, e uma que leva à superioridade, né? Uma das dores muito comuns da criança ferida é a inferioridade. E quando você fala de admitir, a gente admite para a gente mesmo, né? Ser honesto com a gente, é querer ver, dizer, eu estou me sentindo inferior. Quando a gente Uhum. diz isso, por mais dolorido que seja, é pontualmente dolorido, mas também é libertador. Porque é cansativo, é um esforço sobre-humano que nós fazemos para esconder esses conteúdos. Então, à Uhum. medida que a gente vai fazendo essa caminhada de autoconhecimento, e muito bem colocado por você, eu também falo muito isso, tanto com os meus clientes de individual, quanto aqui no Instagram, o material a vida traz. É nas relações, é na interação humana, né? Então, Uhum. só que, né, eu já gosto de cavucar, mas eu entendi o seu ponto, que é o sentido, é não se perder só nisso, né? É, não Mas, ficar só nisso. né, é um equilíbrio. Você vive, né? Pega isso e não ignora isso. Traz para sua consciência, traz para o seu autoexame, né? Traz para o seu olhar carinhoso. E à medida que nós vamos aprendendo a lidar com essas sombras, vamos aprendendo a acolher, a gente tem mais compaixão pelo outro. A gente Uhum. já automaticamente dá espaço para o outro ter as próprias emoções. Então, quando a gente vê esse tanto de brigas, né, é porque as pessoas estão precisando ser ouvidas e elas não estão deixando. Elas não estão se ouvindo, e aí ela não quer ouvir o que o outro tem também. Então, a gente precisa aprender a cuidar dessa criança interior. Ai, ai. E aí, temos mais? Será que a gente pode ir encerrando então a live? Vamos ver. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Vocês estão a fim de comentar alguma coisa? Trazer A alguma Mariana, que é a história? minha aluna que também está aqui, disse que, só porque eu citei que a próxima aula é sobre intenção negativa, ela falou que vai faltar aula. Eu vou te pegar pela orelha, hein?
A Luciana falou aqui também que a caminhada de autoconhecimento te leva para um lugar de paz, mesmo em meio ao caos, e isso não tem preço. É isso aí, Luciana. Eu Exatamente. acho que esse é um momento que todos nós estamos sendo muito desafiados, né, a manter o nosso centramento, porque a quarentena, ela trouxe assim muitas necessidades à tona, ela trouxe muitas demandas, né, no teletrabalho, na parte doméstica, no distanciamento dos nossos familiares, na nossa liberdade, ter que encarar dentro de casa o que está acontecendo. Se a gente vive sozinha, a gente vive sozinha, a gente vai ter que olhar para essa solidão, né? Se a gente está num casamento que está destruído, a gente vai ter que olhar para isso. Se a gente está num casamento que está com uma situação específica, isso vai vir à tona com mais força, né? Então é um momento aí que realmente nós todos estamos sendo muito exigidos e ainda assim, no meio de tudo isso, os nossos políticos são tão criativos, né? Com uma situação do coronavírus tão grande, tão premente, tantos problemas acontecendo e a gente ainda está tendo uma crise, né, institucional muito grande. Então, é mais um momento em que isso tudo vai vir à tona. A gente viu até a pergunta aqui da Giovana, e a criança interior do nosso presidente? Ah, ele tem direito até a dele também, né, Giovânia? Não tem muito o que entrar muito nesse assunto, não, porque a gente confia e espera aí que as instituições todas tenham sanidade, tranquilidade para poder lidar com isso, porque nós temos um problema muito maior, global. A natureza está nos chamando a viver um período de reequilíbrio gigantesco com o planeta, né? Eu sempre falo assim, quando tem um excesso, digamos um excesso de aceleração da humanidade que a gente está vivendo, surge um outro excesso para que isso possa se reequilibrar, né? Então eu acredito que nós estamos passando por isso globalmente e essa inquietação que acontece dentro de nós, porque tem muita gente que está fritando agora nesse momento da quarentena, né? Muitas pessoas que não tiveram tempo e não focaram no autoconhecimento estão sendo colocadas à prova de uma forma muito intensa e isso também coletivamente acaba se manifestando no campo da política, no campo institucional. Nós todos estamos sob pressão e é natural que as pessoas entrem em pânico, como o que eu imagino que seja o que está acontecendo agora na política também, né? Bom, Uhum. Dani, eu acho, vamos ver se o pessoal colocou mais alguma coisa aqui. O Célio perguntou se esse é um momento oportuno para o autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento ele é oportuno desde que a gente chegou no mundo, né? Desde que a gente começa a entender alguma coisa, que a gente tem intelecto, a gente deveria buscar autoconhecimento, né? Agora, principalmente porque a gente está com muitas questões. O autoconhecimento nos leva ao equilíbrio emocional diante das situações da vida, né? E como nós estamos tendo muita demanda, né? Esse é um momento, né, que não tem como passar por isso sem autoconhecimento, né? Ou então a gente apanha muito da vida. O autoconhecimento ele abre caminhos, né, que aceleram, digamos assim, a libertação dessas dores. Então, eu acho que autoconhecimento tem que ser logo. E também nós estamos passando por uma transição planetária, né, gente? Nós estamos passando uma mudança de vibração energética da Terra, do planeta Terra. Então, todos estamos sendo convidados a isso, né? E esse convite chega em forma de conflitos, em forma de dores emocionais. Os conteúdos que nós escondíamos tanto por debaixo do tapete, eles estão sendo trazidos mesmo sem a gente querer, né? E eu acredito que muitas pessoas, inclusive nesse meio político, estão passando por isso, né? Inclusive coisas que são que sempre estiveram enterradas, estão cada vez mais vindo à tona para o nosso conhecimento. A verdade ela está aparecendo mais. Então, o melhor que a gente pode fazer, na minha opinião, é não fugir dessa verdade, é querer encarar essa verdade, sabe? É uma postura de maturidade e do adulto em nós, que é olhar para o problema e focar na solução. E não em acusar quem é que está errado, quem que fez errado. Vamos olhar para a solução. Como que eu posso contribuir para isso, né? Porque se existe uma pessoa no poder, independente de voto, tá, gente? Se existe uma pessoa no poder, essa pessoa, ela representa o coletivo. Então, mesmo se o meu voto não foi para ele, né?
eu contribuí de alguma forma energeticamente para isso. Então, eu tenho um trabalho a fazer. Se eu olhar para o meu ódio, se eu olhar para as minhas emoções, isso já vai contribuir politicamente, espiritualmente falando, sabe? Eu vou estar sendo, como a Dani citou no início da live, autoconhecimento é um ato político, né? É uma revolução que você faz. Então, se você cuidar do seu ódio, se você conseguir amenizar os conflitos que você tem com a sua família a respeito de política, ou os conflitos que você tem com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, né? Aquela mágoa, aquela pessoa que você ama muito, mas está há anos sem se falar, se você conseguir lidar com isso e resolver isso, você já vai estar contribuindo para o total. E aí eu acho que quando a gente tiver uma mudança de consciência coletiva, nós vamos estar. Nós vamos ser capazes de ter uma figura de poder com maior maturidade, né, para lidar com as coisas. Mas a gente tem que ter muita coragem de olhar para o nosso presidente e como se fosse um espelho, né? Porque o que mais incomoda lá que nós estamos vendo tem aqui dentro, ou escondido, né, ou reprimido. E aí precisa de muita coragem mesmo. Não é para qualquer um, mas eu não vou deixar de convidar porque, né, eu acho que é meu papel. Eu gosto muito também, Dani, assim, por mais que tenham pessoas que sejam ateias, estejam aqui, eu gosto muito sempre de trazer o exemplo de Jesus Cristo, né? Porque Jesus foi o maior revolucionário que já teve aqui. Tem muitas pessoas que às vezes interpretam os atos de Jesus como sendo de muita passividade, como sendo daquele que não tem reação, mas pelo contrário, ele tinha uma ação e uma atitude tão intensas e tão profundamente poderosas, né? Que por meio da mansidão, do respeito, ele também teve aquele momento na Semana Santa que pegou a segunda e a terça-feira santas, onde ele vai no templo e ele consegue fazer, inclusive, aquele sermão dos 9 ais, né? Porque houve o sermão da montanha, né? Com as bem-aventuranças, mas houve também esse sermão dos 9 ais, que ele fala, ai de vós, hipócritas, e que ele consegue colocar a verdade, o posicionamento, a visão da hipocrisia da época, mas de uma forma de centramento, em que eu estou trazendo uma verdade, em que eu estou trazendo um posicionamento, digamos assim, moral diante da vida, que ele veio para nos ensinar isso, porém de uma forma que entende e respeita o tempo evolutivo de cada uma das pessoas. Então, se não nos comparando com Jesus, mas se a gente, dentro do aquele almoço nosso de domingo, com os nossos familiares, for aquele que escolher respeitar o tempo evolutivo do outro, respeitar o pensamento diferente do outro, respeitar a forma do outro se descontrolar e colocar o ódio dele à tona, porque é o que ele está dando conta naquele momento, e dar ao outro o direito de ser quem é, como ele é, no momento que ele está vivendo, eu vou ser esse elemento mais revolucionário da mesa. Eu vou estar trazendo algo completamente novo, que é dar espaço para as pessoas serem e viverem os seus processos como elas dão conta no momento presente, né? Então, eu penso que a gente tem sim, não é dizer que eu não posso fazer nada, o presidente está tão longe, eu não sou político. Não. Cada momento da nossa vida a gente tem a escolha, a atitude de ser um elo dessa corrente, um elo que vai promover a empatia, um elo que vai promover a escuta, um elo em que não vai se sentir ameaçado pela diferença, em que não vai tentar se impor para o outro. A gente tem 1001 escolhas, né, revolucionárias para tomar e para fazer uma baita diferença no grupo da família. Olha, Margot M. Santos perguntou assim: vocês acham certo a gente sair de grupo que só posta mensagem política? Margot, eu penso assim, diante da minha necessidade, do meu ser, né? Se eu sinto prazer em estar nesse grupo e eu quero, aquilo chama, eu falo muito assim, a gente tem que ser muito conduzido por aquilo que nós temos necessidade no momento. Isso é bom, te faz bem? Você fica. Agora, se é um grupo que está tendo só mensagem política e aquilo está te incomodando, você também não precisa se culpar por querer sair. Você pode falar, gente, olha, foi muito legal, adorei ficar aqui, vou dar um tempinho das redes sociais um pouquinho, mais tarde eu volto. Não sei. Ou então não falar nada e sair, mas você encontrar a sua forma de se respeitar, de estar em contato com a necessidade do seu ser. Se o seu ser está curtindo a discussão política e consegue lidar com isso numa boa, permaneça.
se o seu ser se sente incomodado, mas se sente culpado de sair, ou ser mal vista por isso, ou se sentir excluída do grupo com aquele medo da gente perder o pertencimento, saiba que não é você estar num grupo ou não que vai te dar, né, o carinho e o afeto das pessoas. Acho que isso vai muito do seu sentimento, né? Uhum. Tem outra Perfeito. aqui, Dani, tem lidar com nossos excessos é difícil, está muito em tudo. Esse momento está demandando mesmo, Giovânia, muita coisa acontecendo. Ela diz aqui, o excesso está nos atravessando, autoconhecimento com equilíbrio, na esperança de vir um novo equilíbrio. É isso aí. Exatamente. Tem mais aí? Eu amei a nossa live. Eu amei. E amei você citar o Mestre Jesus, que é sempre um exemplo, uma inspiração. A gente não está à altura dele, mas a gente pode se inspirar, né? Nas atitudes dele, para que a gente consiga encontrar o caminho, né? Exatamente. E eu achei que foi muito rica, muito rica. Ó, o pessoal gostou também. A Marta falou, em Descoberta de Mim Mesma é a Marta que fala: que riqueza de conteúdo, que grande valia essas horas com vocês. Muito obrigada por isso. Nós que agradecemos também a presença de vocês, né? Receber o que a gente tem para doar é um ato de doação também. E a gente encaixada nesse servir ao mundo, ter quem receba é extremamente prazeroso. Então, muito, muito grata a cada um que esteve aqui a noite toda. Inclusive, a gente se estendeu aí por mais de uma hora, né? E a live vai ficar salva aqui no meu perfil por 24 horas. Quem quiser encaminhar para alguém, né, falar que foi legal para assistir, por 24 horas vai estar aqui. Depois nós vamos ver, eu e a Dani, se a gente vai deixar mais em algum canal, mas ainda não resolvemos isso, tá? Mas também pedir para vocês, quem gostou dessa live, quiser dar uma força na divulgação do nosso Servir ao Mundo, né, contribui muito para que essa mensagem chegue para mais pessoas, conscientize para mais pessoas. Então, quem quiser dar um print falando da live, marca a gente, né? Se for perfil aberto, a gente consegue ver e agradecer de volta, né? Mas ajuda a gente também bastante. Eu Então, queria meus dizer amores, também, Dani, que foi uma baita coragem nossa. A gente ficou com muito, muito receio, né? Enfim, entrar nesse assunto espinhoso, mas eu acho que a gente conseguiu, as duas Danis corajosas. Eu aqui com live à luz de velas, porque faltou luz. E a gente sabe que sempre quando a gente consegue manter o nosso propósito, a gente recebe algo muito bom dessa firmeza. Então, eu penso que essa é uma live que pode estar no nosso YouTube, sabe, Dani? A gente também baixar, gravar. Não sei se você está gravando aí. não deixa de salvar quando tá de duas pessoas, mas eu consigo baixar, depois eu mando, ponho no meu YouTube também. Uhum. Porque eu acho que também acho que a gente pode sustentar Ela e fazer vale. outros, né, Dani? E a Esse gente pode, tema vale. Vale bastante. eu acho que a gente tem que. Eu realmente senti essa semana um chamado para a gente começar a tocar nesse assunto mais vezes, para que as pessoas reflitam mais sobre isso, né? Perceber que realmente tem alguma coisa para curar dentro da gente quando a gente está muito envolvido até a tampa, né, nesses conflitos. Então, eu me coloco mesmo. Eu vou trazer mais esse conteúdo aqui, com certeza. E a gente pode fazer outras lives, porque eu adoro fazer live com você. Eba, muito obrigada, Dani, pelo convite. Amei e por ter me incentivado e pela coragem que você sempre demonstra. Você é uma inspiração para mim. Idem, você também, querida. Então, gente, um beijo. Fiquem com Deus, bom restinho de domingo e boa semana, tá bem? Fique em casa. Tchau.